A ditadura governou o Brasil a partir do golpe de Estado de 64 e durante 21 anos ela governou o Brasil de cima a baixo. A gente normalmente fala do poder federal, mas ela também, enfim, interviu em vários estados, municípios, em assembleias legislativas, câmaras municipais, em vários órgãos do poder do Estado. E foi montada uma estrutura, né, isso é importante de dizer também, cada vez fica mais claro que não eram porões da ditadura, onde havia violações de direitos humanos, mas era uma estrutura de Estado que foi montada, que foi instrumentalizada por determinados setores para a prática de violações de direitos humanos e para a perseguição de opositores políticos. Isso foi durante toda a ditadura, houve momentos de maior perseguição, de menor perseguição, mas de maneira geral a violência foi uma prática de Estado durante a ditadura toda. Essa violência se manifestou tanto por prisões arbitrárias, pela prática de tortura nos interrogatórios, pelos desaparecimentos forçados de militantes políticos, pelo assassinato de vários deles, né? E, além disso, censura contra meios de comunicação, órgãos de imprensa, artistas, enfim, uma tentativa de controle da sociedade, da organização da sociedade, dos meios de comunicação e tudo mais. Então, a Comissão Nacional da Verdade, ela surge a partir da Lei 12.528, e ela conta com 7 comissionados e uma estrutura de assessoria, com um mandato que é o seguinte, né, o dever legal dela é apurar as graves violações de direitos humanos cometidas no período de 1946 até 1988. O período é muito longo e foi alargado para não ser identificado expressamente com a ditadura militar de 64 a 85. Isso foi no processo de negociação da lei no Congresso Nacional, que setores vinculados à ditadura ou à herança da ditadura pressionaram no sentido de não restringir a Comissão da Verdade apenas ao período da ditadura, mas pegar o período de 46 até 88, só que de fato o foco da Comissão Nacional da Verdade é o período da ditadura. E a Comissão do Estado de São Paulo, ela foi então criada aqui na Assembleia Legislativa, que é onde ela funciona, e ela tem por objeto a apuração dos crimes da ditadura no Estado de São Paulo, de 64 até 82, num período menor do que a nacional, um recorte mais específico. O nosso foco aqui na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo são os mortos e desaparecidos políticos. E a gente teve um sistema de funcionamento um pouco diferente da nacional. A gente assumiu perante a nacional os casos de mortos ou desaparecidos nascidos em São Paulo ou que morreram ou desapareceram no estado de São Paulo. Justamente porque a gente está fazendo Comissão da Verdade no Brasil quase 30 anos depois dos momentos mais intensos, digamos assim, da repressão política. Então a gente tem um distanciamento histórico, as pessoas esquecem, né? Além disso são experiências traumáticas para as vítimas, né? Muitas delas não conseguem se lembrar porque houve um esforço para esquecer isso e não lembrar mais, porque aquilo traz um sofrimento muito grande. E a gente tem uma dificuldade também de acessar acervos documentais. Como eu estava dizendo, as Forças Armadas têm uma dificuldade enorme em colaborar até hoje. Os acervos que estão abertos são importantes, né? Já há um número significativo de arquivos que estão acessíveis, mas a verdade é que muita coisa do que poderia ser revelado depende ainda da colaboração das Forças Armadas. E eles não oferecem documentos, que normalmente dizem que já foram destruídos, sendo que pela própria lei da época era crime você destruir documento público, tinha que ter um auto de destruição, e aí eles dizem que destruíram o auto de destruição junto com o documento, né, o que é uma coisa inaceitável. E os próprios agentes públicos também não aceitam depor, no geral. Ou se vêm depor, porque eles têm uma obrigação legal também de virem, eles vêm e ficam em silêncio. Ou então trabalham no sentido de uma desinformação, né? Contando versões mentirosas, reafirmando os entendimentos da própria ditadura sobre os fatos históricos. Então as comissões da verdade elas têm esse desafio
de desconstruir essa versão falsa da história que foi feita, né, inclusive registrada em atestados de óbito, há muitos atestados de óbito que foram falsificados, de pessoas assassinadas, que está lá escrito que foi suicidada ou que foi morta em um tiroteio, enfim, diversas são as versões que foram criadas. Então, por um lado, as comissões precisam desconstituir essas versões, e por outro, elas precisam romper esse bloqueio do silenciamento e do esquecimento, que é o que, no sentido em que as Forças Armadas trabalham, né? E aí, entre esse desafio de conseguir tornar essas questões cada vez mais públicas, né? Mostrar que não são questões privadas das ex-vítimas, dos presos políticos, dos familiares de desaparecidos. São questões que dizem respeito a toda a sociedade brasileira, né? Enquanto a gente não conseguir olhar para esse passado das violações de direitos humanos, entender o que aconteceu, conseguir nomear as pessoas que estiveram envolvidas e fazer justiça em relação a esses crimes do passado, a gente vai continuar a repetir essas práticas e aceitar, tolerar que essas práticas se repitam ainda na democracia. E é só a gente olhar, dia a dia a gente vê inúmeros casos de violências policiais, de desaparecimentos como o caso da Marildo, de assassinatos como o caso da Cláudia ou do Douglas aqui na periferia de São Paulo, enfim, de pessoas que foram atingidas por violências do Estado e que as pessoas naturalizam, acham que isso é normal, né? Isso tem muita relação com essa falta de acerto de contas com o passado da ditadura. Se traz um discurso que foi muito utilizado no Uruguai e na Argentina, que é a chamada teoria dos dois demônios, que é uma representação, uma narrativa das violências, como se a sociedade olhasse de fora o que aconteceu, dizendo assim, teve dois extremos brigando entre si, a extrema-direita e a extrema-esquerda, as duas erradas, e a sociedade se coloca de fora desse conflito, como se ela não tivesse sido conivente com todas essas arbitrariedades, essas violências cometidas. E que pode fazer algum sentido para outros contextos, porque no Uruguai ou na Argentina, por exemplo, os grupos de luta armada e de guerrilha, eles vieram antes dos regimes ditatoriais. Agora, no Brasil, você não teve um ato de guerrilha ou de luta armada antes de 66, e a ditadura começou em 64. Ou seja, é o fechamento dos canais de participação política que vem com o golpe, né, com a ditadura, é que faz com que essas pessoas acabem adotando táticas armadas de combate à ditadura. E além disso, essa teoria dos dois demônios tem um grande problema que não se sustenta, que é o seguinte, como você vai colocar lado a lado e comparar centenas, no máximo centenas de pessoas que resistiam à ditadura, né, ainda que em armas, e não eram todos que eram em armas, você tem um monte de desaparecido que nunca pegou uma arma na mão. Por exemplo, o deputado Rubens Paiva, que dá nome à nossa comissão estadual. Né? Ele era um deputado, um parlamentar, e que é desaparecido até hoje. Né? Ele não era da luta armada, e foi perseguido e foi assassinado, e é desaparecido, o corpo dele foi jogado no rio ou no mar, segundo depoimentos recentes do Paulo Malhães. Mas isso só para dizer assim, você não pode colocar lado a lado esses crimes que essas pessoas cometeram, né, se configurados os crimes, que foram julgados naquele momento, como eu disse, que foram penalizadas para além do que permitia a lei naquele momento e que foram anistiadas, você não pode daí pegar e comparar o que essas pessoas fizeram com um Estado que tem todo o seu poder material, que tem todas as suas forças armadas e que institui uma política oficial de perseguição de um grupo de cidadãos. Né? Não fecha, não tem equilíbrio nessa relação. Não dá para você dizer que são dois lados, porque é um Estado contra um grupo de cidadãos que nunca colocaram em risco a governabilidade ou a condução do Estado. Os militares sempre tiveram isso muito tranquilamente. Óbvio, porque eles são treinados para lidar com guerras, com situações bélicas, com armas, né? E que não é o padrão da sociedade. Então, isso de dizer que a Comissão da Verdade só olha um lado, como eu disse, por uma determinação legal e por uma prática internacional, já houve mais de 40 comissões no mundo, isso não é uma jabuticaba brasileira. Né? Comissões da Verdade é uma forma de se lidar com violências pós-ditatoriais ou situações de conflito, de guerra civil. Né? As comissões de verdade servem justamente para tentar esclarecer
as circunstâncias, reparar as vítimas e oferecer um horizonte de justiça, ainda que não seja imediato, né? Mas para que as pessoas pelo menos saibam o que aconteceu, como aconteceu, quem esteve envolvido, onde está o corpo do familiar para ela poder dar um enterro e um sepultamento digno, né? E fazer um luto e conseguir superar essa situação. Então as comissões da verdade têm essa finalidade. Os direitos humanos, eles surgiram como um mecanismo de proteção mesmo dos cidadãos frente ao Estado, né? Porque, à primeira vista, o Estado deveria ser o garantidor dos direitos dos seus cidadãos. É o Estado que tem que realizar os direitos, né? O direito à liberdade, o direito à livre expressão, à organização, os direitos sociais, à saúde, à educação. É o Estado que tinha que prover esses direitos, garantir esses direitos. Mas há momentos em que o próprio Estado acaba assumindo o papel de principal violador dos direitos, que é o que acontece num regime ditatorial, não num regime autoritário. O Estado não respeita mais os limites que estão estabelecidos e começa a atacar os cidadãos na sua liberdade de pensamento, na sua liberdade de expressão, na sua integridade física, na sua liberdade de manifestação, né? Então, os direitos humanos foram um acervo, né? A gente pode chamar de um acervo que foi acumulado durante esses últimos 2, 3 séculos de limitação mesmo do poder do Estado, né? Estabelecer determinados parâmetros e limites, além dos quais o Estado não pode avançar de jeito nenhum, porque aqui ele já vai estar deixando de respeitar os direitos dos cidadãos. E o que a gente vê é que a gente tem no Brasil, óbvio, que os problemas que a gente tem com a violação de direitos humanos são muito antigos, não são só da época da ditadura. O Brasil é uma nação que se constituiu em cima de grandes violências. Se pegar a escravidão, que dura mais de 300 anos, se pegar a colonização e o tratamento que foi dado às populações indígenas, e que ainda hoje é dado, né? Se você pegar a ditadura do Vargas, depois a ditadura militar, você tem períodos em que as violações de direitos humanos foram naturalizadas, a ponto da própria sociedade hoje achar que direitos humanos é uma coisa que não importa muito, né? Como que você vai garantir direitos humanos para bandidos, né? E o desafio é justamente conseguir pensar não como numa lógica privada, né? Então, se uma pessoa comete um crime contra mim, rouba meu carro, mata alguém da minha família, eu vou querer fazer o mesmo com ela. E é natural na lógica privada que você vai querer fazer o mesmo com ela. Agora, o Estado não pode trabalhar nessa lógica, né? Há determinadas garantias e direitos que o Estado não pode desrespeitar. Bom, sobre a ditadura tem um material muito grande que está em crescido cada vez mais, de pesquisas, de livros. Você tem uma história da ditadura que foi feita pelo Hélio Gaspari, né, que é uma coleção já de 5 livros, que tem bastante informação. Carlos Fico é um outro historiador que escreveu muito sobre a ditadura, também tem textos interessantes. Mas quem quiser acompanhar os trabalhos específicos da Comissão da Verdade de São Paulo, a gente tem um canal no YouTube que é Comissão da Verdade SP, tudo junto. Ali tem os vídeos todos das mais de 100 audiências que a gente fez. Tem um perfil no Facebook também da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, que a gente sempre divulga ali quando vão acontecer as audiências, quando tem atividades da comissão. E no site da comissão também tem muitas informações e publicações que a gente fez e que são disponíveis lá para download gratuito, acessível ali também. Então quem tiver interesse pode pesquisar nessas frentes aí.